Em Pasto, no sul da Colômbia, a memória daquela noite fatídica ainda é sussurrada, quando o silêncio natalício foi quebrado por passos que ninguém poderia ter imaginado. O dia 24 de dezembro de 1822 deveria trazer a paz, mas trouxe o contrário. Uma sombra abateu-se sobre a cidade como um presságio implacável, e desde então, Pasto recorda um Natal que nunca mais voltou. A Guerra da Independência tinha devastado a região durante anos. Pasto resistiu às forças patriotas mais do que qualquer outra cidade. O Marechal António José de Sucre tinha ordens diretas de Simão Bolívar para atacar a população civil sem qualquer consideração, pelo que decidiu quebrar a resistência de uma vez por todas. Os habitantes celebraram a sua missa, alheios à tragédia iminente. A tempestade que se aproximava não vinha do céu, mas de homens armados. Os sinos tocaram nessa noite, como sempre tocavam na véspera de Natal. Mas, nas esquinas, figuras uniformizadas moviam-se como sombras. Soldados bloqueavam ruas inteiras, murmurando ordens ríspidas. Os mais velhos dizem que o ar mudou, tornando-se tão denso como o metal em brasa. Pasto sentiu um pressentimento sombrio que a cidade não conseguiu interpretar. À meia-noite, o horror começou com uma violência inesperada. Portas estilhaçaram-se com golpes arrepiantes. Mas nas esquinas, figuras uniformizadas moviam-se como sombras. Os vizinhos corriam sem rumo por entre gritos e explosões próximas. Os becos enchiam-se de ecos que pareciam multiplicar-se. O dia sagrado ardeu como um ritual de fogo, medo e destruição. As crônicas asseguram que ninguém escapou ao brutal ataque. Casas arderam enquanto as orações se misturavam com o fumo denso. Famílias inteiras desapareceram naquele caos implacável. Dizem que até o vento chorou entre as ruínas. Pasto ficou marcada para sempre por aquele grito abafado. Os sobreviventes reuniram-se ao amanhecer na praça principal. A luz da manhã revelou corpos, cinzas e poeira queimada. O silêncio tornou-se mais terrível do que os disparos das horas anteriores. Dizem que até as montanhas se maravilharam com o que tinha acontecido. O Natal tornou-se uma recordação que ninguém se atreve a mencionar. Os soldados afirmavam estar a cumprir ordens rigorosas de Sucre. A repressão visava aniquilar os monárquicos de uma vez por todas. Mas muitos diziam ter visto algo de estranho nos seus olhos, como se uma sombra guiasse os seus atos mais cruéis naquela noite. Algo que não pertencia nem ao mundo dos vivos, nem ao dos sãos. Várias mulheres juraram ter visto figuras escuras a deslizar pelo fumo. Não eram soldados nem pessoas. Avançavam sem deixar rasto. Os seus olhos brilhavam a vermelho no meio das cinzas que ainda caíam do céu. Ninguém confessou publicamente por medo do ridículo. Mas Pasto guarda segredos que o resto do mundo ignora. Os padres afirmaram mais tarde que o mal tinha irrompido nessa noite. A violência humana permitiu a entrada de algo ancestral. Os becos estreitos do centro da cidade tornaram-se bocas da escuridão. E aqueles que atravessaram aquelas ruas nunca mais dormiram da mesma forma. Esta história ainda se repete ao entardecer. Os sobreviventes fugiram para as colinas ao amanhecer gélido. Dali, viram a cidade como um altar em chamas em ruínas. O fumo formava colunas que pareciam mãos erguidas para o céu. As pessoas choravam, mas o ar abafava os seus gritos. E ninguém sabia celebrar uma vida despedaçada daquela maneira. Nos dias seguintes, Pasto foi um luto silencioso e prolongado. As ruas encheram-se de histórias que cresciam como sombras. Alguns falavam de lamentos noturnos em telhados destruídos. Outros sentiam passos atrás de si mesmo quando estavam completamente sozinhos. A tragédia continuou a respirar entre paredes negras e vazias. Os documentos oficiais falam de repressão e vingança militar. Mas o povo de Pasto recorda algo mais profundo e difícil de negar. Dizem que foi aberto um limiar nessa noite. Um limiar que não deveria ser ultrapassado. E que o que então entrou ainda assombra as ruas mais antigas, como um guardião sombrio de um crime imperdoável. Muitos moradores relataram sonhos impossíveis durante semanas. Disseram que viram figuras sem rosto a entrar pelas janelas queimadas ou ouviram batidas suaves em portas já destruídas pelo fogo. As crianças acordavam dizendo que tinham visto aqueles que regressam. Ninguém sabia explicar uma presença tão persistente. Ao cair da noite, o frio descia das montanhas com uma força sinistra. Os cães não latiram.
apenas choramingaram, olhando para a praça principal. Todos os dezembros, os idosos acendem velas sem dizer porquê. É um ritual silencioso, uma tentativa de manter algo à distância. Algo que todos sentem, mas poucos se atrevem a nomear. Alguns juravam ter visto sombras a dirigirem-se para o cemitério. Diziam que as antigas cruzes tremiam ao sabor do vento, sem origem aparente. Enterros apressados deixavam sepulturas sem identificação durante dias. E muitas famílias nunca encontraram os corpos dos seus entes queridos. Esta ausência aprofundou uma ferida que ainda não cicatrizou. Nas escolas e nos mercados, ninguém falava do Natal Negro. Era como se a cidade temesse que recordá-lo trouxesse a sua repetição. Os professores evitavam a matéria mesmo nas aulas de história. As crianças cresciam sabendo que algo terrível tinha acontecido. Mas apenas em sussurros a verdade completa era dita. As ruínas de certas casas permaneceram abandonadas durante décadas. Aqueles que entravam juravam ouvir respirações nos quartos vazios, ou sentiam uma presença atrás de si pouco antes de virarem a cabeça. Uns fugiam, outros nunca mais falavam sobre o assunto. Estas paredes tornaram-se símbolos de medo coletivo. Os viajantes que chegavam a Pasto diziam sentir um ambiente estranho. Não era um medo direto, mas um peso que se agarrava ao peito. Como se a cidade guardasse uma história que queria contar, mas também temesse que alguém pudesse ouvir com demasiada atenção. Este silêncio denso faz parte da paisagem desde 1822. Com o passar do tempo, alguns descendentes reuniram testemunhos. Muitos concordaram em pormenores impossíveis de terem sido inventados. Sombras que se moviam contra a luz da aurora, sussurros por detrás das paredes em ruínas, e um cheiro a cinzas que surgia mesmo em dias sem vento. Certos padres, anos mais tarde, relataram acontecimentos perturbadores. Velas que se apagavam sozinhas durante as missas comemorativas. Cruzes que caíam sem explicação nas noites de aniversário. E confissões de fiéis perturbados por visões nocturnas. Todos incidentes isolados, mas demasiado frequentes para serem ignorados. A história oficial nunca mencionou o sobrenatural. Mas o povo sim, preservando o que apenas se recusou a escrever. Alguns falavam dos espíritos dos que morreram sem se despedirem. Outros, de presenças ancestrais atraídas por uma violência extrema. Ambas as versões coexistem na memória coletiva. Dizem que nas noites sem lua, certas ruas se transformam em gelo. As luzes tremem como se algo estivesse a acontecer diante delas. E os visitantes sentem a mesma pressão no peito que os habitantes locais. Como se alguém invisível estivesse a observar cada passo. Esta atmosfera é imediatamente reconhecível. Pasto não esquece. O Natal Negro não é apenas um acontecimento histórico. É uma ferida espiritual que marcou toda uma geração. Os sobreviventes envelheceram mais depressa, dizem os seus netos. Alguns morreram a falar sozinhos, como se respondessem a alguém. Outros nunca mais puseram os pés numa igreja. Os descendentes aprenderam a viver com essa sombra. Sabem que a história pesa mais em certas zonas da cidade e que todo o mês de dezembro desperta os ecos do passado. É por isso que evitam andar sozinhos depois de escurecer. O respeito pela memória passou a fazer parte da cultura local. Há quem diga que cada aniversário traz um sinal. Um vento gélido que desce de repente. Um sino que toca sem mãos humanas. Uma vela que tremula mesmo sem corrente de ar. Pequenas memórias de uma noite que nunca terminou verdadeiramente. Os guias turísticos contam a história com cautela. Evitam certos pormenores como se tivessem medo de despertar algo. Os visitantes ouvem com um misto de incredulidade e medo. Mas poucos se esquecem do que sentem ao caminhar por aquelas ruas. A cidade guarda um eco que penetra na pele. Por vezes, os moradores dizem ouvir passos atrás deles, mesmo quando as ruas estão vazias e silenciosas. É um som fraco, mas insistente. Como se alguém caminhasse invisível, procurando ainda algo perdido em 1822. Outros falam de um murmúrio que surge ao entardecer. Não é o vento nem vozes humanas. É um som mais antigo, uma mistura de orações e gritos que ninguém reconhece, e que parece viajar entre as paredes, como um lamento familiar. É a memória viva desse Natal fatídico. Hoje, quem visita Pasto sente um silêncio diferente. Um silêncio que contém história, tragédia e sombras.
Não é mera quietude, mas presença, uma lembrança de que a cidade viu mais do que contou e que, ainda hoje, ela guarda o que não quer repetir. O Natal Negro de 1822 mudou para sempre o espírito de Pasto. Os sussurros daquela noite ainda procuram ouvidos corajosos. As ruínas, as sombras e o silêncio falam de um passado despedaçado. E você, que escuta esta história, já entrou no seu eco mais profundo. Bem-vindo ao lugar onde a memória ainda respira na escuridão. Sussurros do mundo sombrio. Sussurros del mundo oscuro. Dark World Whispers.